Olá a todos! Dando continuidade aos nossos vídeos, iniciaremos com esse vídeo a história dos campeões mundiais. Iniciaremos com Steinitz, o primeiro campeão mundial. Wilhelm Steinitz, mais tarde William Steinitz, foi o primeiro campeão do mundo de xadrez e ficou conhecido pelas suas contribuições para o desenvolvimento de estratégia no xadrez, tendo sido as suas teorias tidas em grande conta por vários jogadores de xadrez, como por exemplo Nimzowitsch, Tarrasch e Emanuel Lasker. Steinitz, antes de ser o primeiro campeão mundial, começou a se destacar na escola, sobretudo em matemática. Foi a Viena para cursar ali seus estudos de engenharia, carreira que não terminou, porque desde que chegou à cidade austríaca, só se interessou pelo xadrez, começando sua carreira na Wiener Schachkraft, que é a escola de xadrez grandes mestres. Pode-se dizer que nesta época era um jogador profissional, já que cada partida que jogava era apostando-se uma quantia em dinheiro. Sua primeira aparição no mundo do xadrez foi no torneio de Londres, em 1862, onde terminou em sexto lugar. Mas sua partida contra Mongredienne recebeu o prêmio de partida mais brilhante. Depois do torneio, firmou sua residência na capital inglesa, já que naqueles tempos era considerado o centro do xadrez. Steinitz era uma pessoa de caráter forte e sombrio. Diversas vezes tinha uma postura arrogante. Em certa ocasião, quando perguntado se ia ganhar um forte torneio, Steinitz falou: "De saída tenho uma grande vantagem, pois sou o único que não tem que enfrentar Steinitz." No começo, Steinitz quis ser brilhante no seu jogo. Era a tendência da época, onde os ídolos eram Morphy e Andersen. Suas partidas foram tão notáveis que foi apontado como o Morphy austríaco. Sua fama ia aumentando sem parar, e sua vitória no match contra Andersen em 1866, pelo qual foi proclamado campeão do mundo, contribuiu ainda mais para isso. Foi o primeiro campeão do mundo oficial e esse título se manteria até 1899, quando foi derrotado por Lasker. Ganhou 7 matches pelo título mundial. O mencionado com Andersen em 1866, contra Zukertort em 1872, contra Blackburn em 1876, outra vez contra Zukertort em 1886, contra Tigorini em 1889, contra Gunsberg em 1890 e de novo com Tigorini em 1892. O começo do título campeão do mundo não foi nada claro. Muita gente não reconhecia Steinitz como campeão mundial. Um deles era Zukertort, o jogador mais forte da época anterior a Steinitz, que depois de vencer o torneio de Londres em 1883, se autoproclamou campeão do mundo, já que nesse torneio estiveram os melhores jogadores da época, incluindo Steinitz. O austríaco não podia consentir isso, por isso lutou para que se disputasse um match, para definir a quem receberia o título de campeão mundial, e este teve lugar em 1886, e Steinitz venceu com bastante claridade, apesar de perder 4 das 5 primeiras partidas. A opinião do mesmo Steinitz sobre seu reinado foi: ter conservado durante tanto tempo o título de campeão mundial deve-se ao fato de que eu me achava 20 anos mais adiantado que meu tempo. Jogava de acordo com certos princípios desconhecidos a Zukertort e aos meus demais antigos rivais. Minhas ideias não eram compreendidas. Por fim, os jogadores de hoje em dia, como Lasker, Tarrasch, Pillsbury e outros, compreenderam meus princípios e o adaptaram, e, como é natural, melhoraram a obra iniciada por mim. É dito que a obra de Steinitz é o progresso maior do xadrez desde a época de Fyodor. Vale lembrar que a época de Fyodor corresponde ao século XVII, até meados do século XX. Steinitz foi fundador da escola moderna, e sua maior realização foi criar a estratégia no meio-jogo. Depois de seu começo como jogador de ataque, Steinitz passou a ser um jogador menos arriscado, mais tático e sólido, mas com uma grande força no tabuleiro, e que quando lhe apresentava a ocasião certa, fazia espetaculares combinações e deixava grandes partidas na história. Steinitz foi o primeiro jogador a dar importância às aberturas fechadas, onde não se pode fazer um jogo tão vistoso como o de Morphy, especialista em jogar aberturas abertas. Por isso, seu jogo se tornou mais conservador, pois também lhe serviu para alcançar muitas vitórias e ser dominador do xadrez durante 30 anos.
Está claro que o estilo de jogo de cada jogador é a prolongação de sua personalidade no tabuleiro. Steinitz era um homem de caráter muito sério e irritante. De fato, criticou muito o jogo de Morph. Nunca demonstrou simpatia por ele, coisa que não foi muito boa naquela época, onde Morph era um ídolo. Nesta época, o xadrez se resumia em ir à casa do rei contrário, embora isso tivesse que sacrificar até a última torre. Steinitz se deu conta de que construindo uma sólida posição e com pequenas vantagens, se podia conseguir o mesmo fim, ganhar a partida. São dois pontos de vista opostos. Steinitz resumiu em 6 pontos a maneira de levar a partida no meio jogo. A primeira, construção de uma posição sólida, que é um uso quase exclusivo de aberturas fechadas. Também temos aqui a ausência de sacrifícios e, em geral, jogadas de brilho que carecem de solidez. Também temos economia de trocas de peças e peões. E ainda, predomínio de ataques lentos ou de longa preparação. Acumulação de pequenas vantagens. Steinitz fez ver a vantagem do bispo sobre o cavalo, que até nesse momento se consideravam peças de igual potência. Formação de pontos débeis no campo inimigo e utilização dos mesmos. Pontos débeis seriam um peão dobrado ou isolado, peça isolada ou mal desenvolvida. O ataque não deve se dirigir exclusivamente ao flanco do rei. Assegurar o triunfo final. Refere-se a ter uma forte preparação dos finais, coisa que naquela época não era muito habitual. Estratégia expectante, ou seja, a prática de suas teorias sobre o jogo posicional. Esses postulados eram um decreto contra o xadrez de ataque e contra o espetáculo. Muitos jogadores não gostam dessa linha de jogo, porque dá como fruto partidas chatas, e muitos encontros se finalizam em empate. Mas deve-se reconhecer que com essas novas ideias, Steinitz se converteu em um jogador quase imbatível durante muitos anos, já que sua superioridade posicional sobre o resto dos jogadores era muito grande. Assim, mesmo essas ideias serviram de base para o estilo de jogo dos jogadores da geração posterior a Steinitz, como Lasker, Tarrasch, que reconheceram que quem inovou foi austríaco, e eles se limitaram a aperfeiçoar seu estilo. Deve-se lembrar que o jogador que terminou com o longo reinado de Steinitz foi Emanuel Lasker, em 1894, e também que, apesar do seu conhecido mau humor, depois de perder o título, se pôs em pé e gritou: 3 vivas pelo novo campeão. Antes de tudo, Steinitz era um ganhador e um perdedor. Fora da sua atividade no xadrez, Steinitz praticava sapateado. Numa carta a um amigo pouco antes de sua morte, Steinitz expressou seu arrependimento por nunca ter desafiado o campeão mundial de sapateado, que naquela altura era o espanhol naturalizado americano Eduardo Corrillo. O seu amor à dança é um indicador de sua personalidade, um homem de paixões e amante da arte, consumido pelo desejo de competir e vencer. Disse que nos seus derradeiros dias, Steinitz endureceu e afirmou que tinha jogado e vencido Deus num jogo de xadrez através de uma linha telefônica invisível. Emanuel Lasker, que arrebatou o campeonato de Steinitz, disse numa ocasião: eu que derrotei Steinitz, irei fazer justiça às suas teorias, irei vingar os males que ele sofreu. Steinitz faleceu pobremente. Um fato evidenciado por Lasker, que está determinado a não seguir o mesmo caminho de Steinitz. Veremos agora uma pequena demonstração do talento de Steinitz no match pelo título mundial contra Zukertort, disputado em 1886. Após o quinto movimento, as brancas jogam C5. Essa jogada é considerada um erro, pois o lance natural seria E3. As brancas jogaram E5. No entanto, o lance mais natural para essa posição seria E3. No nono movimento, as brancas jogam A3, cometendo mais uma imprecisão. O que Steinitz aproveita e joga D4. Uma ótima jogada, pois Zukertort não pode recuar o cavalo sem perder um peão, que seria A toma B4. Pois se A toma B4 também,
perde-se as brancas perdem a torre. No 11º movimento, Steins consolida sua posição no centro com E5. A fraqueza no flanco rei não é determinante nesse momento. O rei está um pouco mais exposto, mas a sua posição no centro é muito sólida. No 15º movimento, Steins inicia uma bela combinação com torre B8, ameaçando bispo B3. Ele jogou torre B8, esperando jogar bispo B3. No 19º movimento, vemos como Steins estava à frente do seu tempo, com torre E8. É um movimento muito moderno, um movimento em posição tranquila. A torre não está fazendo nada agora, mas depois veremos a sua verdadeira intenção. No 20º movimento, as brancas tentam enfraquecer o sólido centro das pretas com F3. Mas, no decorrer dos lances, vemos que a solidez de Steins é determinante para fazer Zukertort desistir no 29º lance, quando vemos a intenção de rei E8 jogado 10 lances anteriores. Steinitz foi um jogador à frente do seu tempo. Suas ideias modificaram a forma de jogar dos jogadores seguintes. Marcou sua época, não só por ser o primeiro campeão mundial, mas pelas suas ideias de conduzir o jogo. Este foi Steins. No próximo vídeo falaremos de Lasker. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.